Hoje, Denise e eu convidamos vocês não apenas para entenderem a oração de Jesus Cristo pelos seus discípulos, que está escrito em João, capítulo 17, mas sim para fazer parte dela. E fazendo parte dela, nos sentiremos amados, protegidos, enviados e sentiremos o peso da missão que Jesus Cristo nos deixou. E também sentiremos a ternura dessa oração intercessória. É isso, né, Denise? E, irmã, mais a missão de hoje, que é a gente tentar sentir o que Jesus, nesse dia, como estava o coração dele, nessa oração, de uma comunhão com o Pai e daquele amor por aqueles que viriam a crer nele. Então, hoje, segurar o nosso coração para sentir o coração de Jesus, mas é segurar no sentido bom, irmã. Sabe aquele segura, mas deixa livre. Porque quando a gente ora e conversa com Deus, é aquele momento da fé mais maravilhosa que existe. Diariamente a gente ora. Mas a gente imaginar que a gente falando aqui, ele está ouvindo, ele está nos cuidando, interpretando o que a gente nem mesmo interpreta. Então, hoje, a gente tentar aqui interpretar o que Jesus estava sentindo, passando no coração dele nessa oração, é maravilhoso, né? Então, a gente vai ler verso a verso e tentar tirar dele, assim, o máximo que a gente conseguir hoje. Porque aqui, estamos em João, capítulo 17. Que estava acontecendo aqui, irmã? Que já tinha acontecido? Ó, antes de Jesus orar, tinha acontecido o evento da última Páscoa, onde ele iniciava a Santa Ceia, tinha lavado os pés dos discípulos. Judas já tinha saído para a traição, então estava iminente. Jesus sabia que logo, em seguida, em instantes, ele seria entregue ao sacrifício, ao sofrimento, ao flagelo e à cruz. Então, e o que aconteceu depois da Santa Ceia, da última Páscoa? O que Jesus fez para os 11 que restaram? Ele, no capítulo 13, ele instruiu os discípulos. E no 14, ele confortou, dizendo: olha, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai tem tantas moradas. E daí, no 15, ele quis dizer quem ele era. Eu sou a videira verdadeira, como a gente já teve esse podcast. E ele continua instruindo, até que depois que ele termina o último verso das instruções, capítulo 16, verso 33. Eu tenho dito todas essas instruções para quê? Para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E começa a oração. A oração, ele estava, né, no cenáculo ainda, antes de sair, que a gente vai ver no 18, capítulo 18. Em seguida da oração acontece o quê? Jesus é preso em Getsêmani, que vem com o discípulo que o tinha entregue aos principais, né, dos sacerdotes. Mas hoje é esse momento sublime de entendermos essa oração de Jesus pelos seus discípulos. Discípulos quem? Eu, você, Fernando, Nivaldo, que hoje está aqui nos assistindo, Rafael, Misael, que está nos ajudando a gravar esse podcast. Sim. E quem mais? Hoje a gente vai entender tudo. Uma coisa importante, irmã Lise, para já ficar mais fácil o nosso entendimento dessa oração. Essa oração ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, ela vem do verso 1 ao 5, onde Jesus ele vai orar por si mesmo, que é uma parte que a gente vai se ater aqui, porque ela fala do assunto principal da maior esperança das nossas vidas. Depois,
Do verso 6 ao 19, Jesus vai orar pelos discípulos daquele tempo. E do 20 ao 26, ele vai orar para aqueles discípulos que, pela palavra sendo transmitida, chegou a mim e a você, ele vai orar pelos discípulos que ainda iriam crer. Então, vamos começar? Vamos! Meu coração já está aberto, quase saltando para fora do meu corpo, mas... Glória a Deus por essa comunhão. Verso 1, Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Que hora é essa que Jesus vai ser glorificado? De que hora ele fala? Aonde o homem tem glória? Aonde Deus tem glória? Em João 12, verso 23, Jesus fala, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A hora é a cruz. A glória dele, diferentemente do que pensa, glória é não ter dor nem sofrimento, glória a glória é o quê? É obedecer a missão que o Pai tinha dado para ele. Em glória ele fala, Pai, olha eu aqui, me glorifica, mostra quem eu sou aquele que te obedece acima de tudo, eu sou aquele que me despide de mim mesmo, glorifica eu nessa hora, mostra quem verdadeiramente eu sou, o Filho eterno, o Messias enviado, o Salvador do mundo, né? Então essa é a hora chegada, e fazendo isso, com essa glória, o Pai é glorificado, né? O Pai é glorificado, porque quem mandou? Por que o Pai é glorificado? Hoje a gente vai ter que se ater ao versículo mais conhecido da Bíblia, para a gente entender esse capítulo, é muito importante. João 3,16. Exato! João 3,16 é o versículo mais conhecido da Bíblia. Eu ia lê-lo até no verso 6, mas já vamos ler para a gente entender melhor? Por que Deus está sendo glorificado com o sacrifício do Filho? Pode Vamos, ler. 3,16 já? Eu ia ler no 6, mas já pensei em ler agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui a gente já sabe o que é o mundo, que Jesus vai falar bastante aqui nessa oração. O mundo são todas as pessoas. Deus amou todos. Deus amou o quê? O mundo, mas de uma tal maneira que a gente não consegue descrever esse amor, porque Deus é amor. Ele não sente amor, ele é o próprio amor. Então é o próprio amor sentindo aquilo tão grande por toda a criação, por todas aquelas pessoas, que ele fez o quê? Filho, você que é a mesma essência, nós dois que somos um. Eternamente, a gente não teve começo, a gente não terá fim, que a gente sempre teve junto. Vai lá, se desce, e você vai fazer, chegada a hora de glorificar o Filho. Você vai pagar por todos eles em sacrifício. Porque, né, como Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Deus seria glorificado porque quem amou o mundo de tal maneira, ele seria glorificado pela obediência do Filho. Vamos ao verso 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todo quantos lhe deste. Aqui de novo, né, irmã? Esse toda a carne é para ninguém ter dúvida, concorda? Com certeza. Com certeza. A gente vai entender melhor. Aqui a gente tem que se ater nesse verso 2. Ele tem poder sobre toda a carne. Mas é para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Acabamos de ler João 3,16, né? Porque todo aquele que nele crê, não pereça. Está aberta a porta, Deus Sim. ama a todos. Verso 3. Esse verso 3, eu acho que hoje em dia é um dos meus preferidos na Bíblia.
Parece bem simples, porque ele diz assim: Ah, Pai, eu tenho poder para dar vida eterna a toda a carne. E a vida eterna que eu estou oferecendo, Pai, a vida eterna é o quê? A vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmã, em Apocalipse, o que Apocalipse fala pra gente de vida eterna, irmã? Ruas de ouro, o trono, do trono de Deus sair aquela água límpida. A gente tem tantos. Pode lembrar demais, irmã. Portas de pérolas. A gente vai ter acesso à árvore da vida. Árvore da E as vida. folhas são para Saúde das nações. Isso tudo a gente sabe. Mas Deus vai ser a luz. Mas, irmã, será se vai ter um dia em que toda novidade se acabou e o céu vai virar rotina? Olha, eu tenho certeza que isso será impossível. Impossível porque tá aqui. Olha só como que é impossível. Deus, ele é infinito. Se ele é infinito, ele é inesgotável, ele é inesgotável em si mesmo. E olha aqui, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, e a quem enviou aquela intimidade plena com Jesus Cristo, irmã. Ó, a gente vai chegar lá, a gente vai cantar aquele hino, a gente vai ver tudo o que está prometido. Mas daí vai passar 1 milhão de anos e a gente vai olhar uma para outra e falar assim: louvar esse grande Deus, porque a gente vai estar descobrindo sobre ele. Vai passar 1 bilhão de anos e o que a gente vai estar fazendo? Descobrindo, aprendendo, Aprendendo, redescobrindo e cantando tudo. um novo hino. Que vai passar outro trilhão e a gente vai estar fazendo o quê? Sim, Irmã, descobrindo. é sempre o Deus é infinito. A gente pode ver até pelos próprios anjos. Sim. Os anjos, irmã, hoje em dia, imagina, eles vendo a crucificação, viu o Deus, viu a glória de Deus e depois viu ele se despir, virar uma criança, um bebê. Viu ele morrer na cruz, viu o amor de Deus pela essa criação. E ainda continuam vendo diariamente o cuidado de Deus, milagres de Deus e coisas que a gente nem sabe o que é falado. Então, olha só, o que eu penso, irmã? Sabe o que eu penso às vezes? A irmã já ouviu falar que Paulo, ele foi arrebatado ao céu por um pequeno período de tempo? Sim. Ó, tá aqui em Coríntios, 2 Coríntios 12, verso 4. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. 2 Coríntios 12. Verso quase 4. cheguei nele. 4. A fala de Paulo. Posso ler? Pode? Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Inefável. Paulo foi ao céu e ele ouviu o que é impossível de ser expresso por palavras. Sabe, aquilo que a expressão humana não consegue contar, de tão sublime que é, impressionante demais. E depois, o que Paulo viu que fez ele em Filipenses 3, versículos 7 e 8. Olha o que fez Paulo chegar nessa conclusão, irmã. Quem achar primeiro, lê. 2, nossa, não é que eu abri em cima? Oh, pode ler, minha irmã. Ó, Filipenses 3, 7 e 8. Sabe o que pra mim? Ele tá cantando lá para os irmãos de Filipenses. Mas o que para mim antes era ganho, para mim agora eu reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, todas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas estas coisas e as considero o quê? Como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Irmã, que ele fala viveu por um linda, momento. Né? Imagina a nossa alegria vivenciando as coisas, vendo coisas inefáveis, ouvindo coisas que não é lícito a falar hoje em dia aqui na Terra. É isso que a gente vai ter eternamente. Sim. É isso que vai ter. Por isso que é impossível nós enjoarmos. Irmã, vamos pensar na grandeza de Deus. Vamos pensar ainda o que Deus... Pensar não, o que Deus deixou pra gente pensar aqui. Claro, claro. Paulo, nessa visita que ele deu ao paraíso, ele fala que ele foi ao terceiro céu ter essa visão. O que é o terceiro céu na Bíblia? O primeiro céu é esse céu nosso que a gente olha.
né? O céu atmosférico aqui da Terra, nossa visão. O segundo céu, o universo todo, galáxias, trilhões e trilhões e bilhões de estrelas que fala que o nosso Deus conhece cada um pelo nome. E o terceiro céu, o paraíso, aonde nada foi criado, o paraíso de Deus. Então, Paulo foi lá. Mas o que a gente lê em Salmo 19, verso 1? Para a gente entender o que a gente pode esperar desse paraíso, porque Deus deixou aqui uma reflexão para a gente fazer no verso 1. De quem ele é. Salmo 19. Salmo 19 eu lembro ele quando nós precisamos estudá-lo para Libras. Como trazer essa grandiosidade desse Salmo 19 para as nossas mãos e passá-la para que os surdos também sintam esse verso. Sim. Porque é o que diz no verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. A irmã já pensou? Já vi muitas pessoas falarem assim: nossa, mas Deus não pode ser. A Terra é um planetinha, é uma poeirinha no universo. E ela tá no Sol, que é uma estrela anã. Daí ele tá dentro de uma galáxia que já tem uma outra galáxia irmã muito maior do que a Via Láctea. Deus, se fosse realmente Deus, ele não colocaria num planetinha desse. Por que essa galáxia toda? Irmã, é pra gente aqui nesse planeta que tá em Salmos, que ele nos deu a Terra como presente. É pra gente olhar e ver toda essa grandeza e ver o quê? Os céus manifestam a glória de Deus. Manifestam que é obra da sua mão. Então imagina toda essa grandiosidade de estrelas, de buraco negro, de galáxia, de tudo. Isso é pra gente só imaginar o que é essa eternidade, o que é isso. É a grandiosidade dele, manifesta o que ele fez tudo isso. Pra quê, irmã? Pra gente olhar e ver tudo lindo, manifesta a glória dele. E a terra nos deu como presente. E que presente perfeito, né? Que presente. Que presente perfeito. Verso 4. Verso 4. Mas eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Esse João 17, a gente tem que se atentar ao jeito que Jesus fala, né, irmã? Porque aqui ele está dizendo como? Como se ele já tivesse... Sim. Como se ele já não estivesse mais aqui. Ele já fez, ele já... Consumou. Já consumou? Então a gente tem que se atentar bem a essa oração de Jesus. É um pouco difícil de entender se você não fica atento a essa forma de Jesus se expressar como Pai. Ele pode, né, irmã? Ele sabe quem é. Ele pode. Então aqui ele fala como se já tivesse feito. Eu, Pai, eu já glorifiquei-te aqui na terra. Eu já consumei a sua obra que me deste para fazer. Agora ele já vai para outro tempo. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui, como sempre, eu gosto de frisar, é ele falando da divindade dele, que ele já existia antes do mundo, que o mundo existisse. Ele já vivia uma glória com o Pai, que ele participou daquela alegria da criação, que ele foi a voz que fazia tudo. Será se esse pedido de oração foi atendido, irmã? Será que a Bíblia nos diz se esse pedido de oração foi atendido? Com todas as letras possíveis. Com todas. A irmã lembra de algum versículo? Apocalipse. Vamos viajar para ele? Vamos ler. Vamos lá? Como é que será que Deus atendeu esse pedido de Jesus aqui? Ah, mas Deus atendeu que não deixou cair uma vírgula. Será que fez igualzinho ou fez melhor? Porque acho Vamos ler? Só para nós termos a certeza. Apocalipse, capítulo 5, versinho meia dúzia. O 6 ou o 5? O 5. Quer ler o 6? Pode ler tudo, irmã. É o 5, verso 11, 12 e 13. Verso 5. Capítulo 5. Eu acho que é esse. Capítulo 5, mas só para saber o que é que está se falando aqui, nós não leremos o texto, o título dele, mas ali no 6 diz que
Estava no meio do trono 4 animais viventes, entre os anciães, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Eu quis trazer esse verso antes para entender o cordeiro. E verso 11 está dizendo assim para nós: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, que era o número deles. Aqui, se Deus fez igual o pedido, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força, e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nele há dizer, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder, para todos sempre. Amém. Amém, porque ele é digno. Ele não é só um Deus, ele não recebe porque ele é Deus, não. Ele ainda, além de ser Deus, o Criador, ele é digno de receber tudo o que ele pediu. Ah, irmã, é muito emocionante. A irmã consegue imaginar no céu todas essas vozes de anjos, milhares de milhares e milhares de milhares. Não dá para nossa cabeça essa falando. Porque receber glória, irmã? O que é receber glória? É receber honra, mas é você ser, olha, você ser reconhecido pelo quem você é. É isso que estava acontecendo. Ele estava recebendo a glória, ele estava sendo reconhecido pelo quem ele era. Então, ele foi atendido na oração com mais honra impossível, e todos dizendo que, além disso, era porque era realmente digno de tudo isso. Ele obedeceu ao Pai, ao que ele fez. A gente não veio para falar da cruz, que a gente até fez o podcast. Ao que ele fez. Então, irmã, só de ler, o que a gente lê? A gente está lendo a Bíblia e já se emociona, né? Imagina tá lá. Presencial, né? Você tá ali, ó, íntimo. Eu gosto de um sinal na Libras que é o íntimo, é assim, você tá sentindo o cheiro, você tem percepções. É assim que nós estaremos cada vez mais com Jesus Cristo. Essa é a oração dele. Irmã, em Hebreus 12, verso 2, fala assim, né? Olhem para Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é a fé. Ele é o autor, porque a gente tem fé nele. Ele é a nossa esperança. O qual, olha, pela alegria, que estava tudo proposto a ele. Ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus, recebendo todo o poder e autoridade sobre toda a carne, para a salvação, como foi dito. Irmã, é a mesma coisa eu, você e a todos os discípulos, que é a oração dele. Jesus, pela glória que o aguardava, o que ele suportou, o que ele fez, ao que ele se despiu do Pai. A irmã imagina a despedida deles, vai, filho. Vai viver lá por ser criança, adolescente, ser subordinado aos seus pais por um período de criança. Vai aprender a andar. Vai, porque um dia você tem que sentir tudo como é aqueles que você vai salvar. Como se sente. Então, é a mesma coisa, gente, né? Por causa da glória, da salvação que nos espera, a gente volta para o último versinho que Cristo falou, né? Ó, vocês terão aflições, mas tenham paz em mim, porque eu venci o mundo. Então, é a alegria que nos espera. Então, a gente tem que sempre ter isso em foco, né, irmã? Nosso foco, né? Foco. Nosso foco. Porque ele passou por tudo isso, muitos ainda, até nos dias atuais, mas ele não é o Deus. Não, será que ele é o... Vamos aqui, para a nossa vivência do dia a dia.
Aqui no mundo, já teve algum lugar que você esteve e que você pensa nele com aquela alegria que você vivenciou? Já aconteceu isso com Sim, você? claro, tenho. E a irmã também, acho que também Ah, tem. tenho, com toda certeza. Então, olha Jesus, Uhum. ele só tinha essa glória lá. É, é. Por isso que ele se sujeitou. Não, pai, estou aqui, pode me enviar, eu aceito, porque eu sei o que estará me aguardando aqui. Eu sei o que está me aguardando. E olha, irmã, a irmã já pensou ele sofrendo tudo, ele andando naquela rua, segurando aquela cruz, sofrendo, caindo, humilhado, apanhando, igual a gente já viu, né? Tá aqui na palavra, mais conhecido, impossível. Mas a irmã imagina que eu já vi, eu conheço e eu quero dar para vocês. E eu quero dar para esses aqui, ó, que eu tô aqui passando. Um não tá ligando, outro continua fazendo a compra no mercado, o outro tá rindo, o outro tá zombando. Ó, o que eu conheço, eu tô sofrendo tudo isso para dar para vocês. Ele naquela cruz pensando, meu Deus, eles sabem o que é a verdade, que a gente é inefável, né, irmã? A gente não É, consegue, a gente não imagina. Se os céus proclamam a glória de Deus para a gente entender como, a gente não consegue entender nem o universo, como entender, só que ele deixou aqui pra gente. Entender o porquê, olha, eu sou grandioso, isso aqui é para vocês de presente. A terra. O 5 eu já li já. Ah, vamos começar já a segunda parte, irmã, da oração, que é do versículo 6 ao 19, que ele vai orar pelos discípulos daquele tempo. Isso já facilita muito o nosso entendimento. sim. Porque se a gente imagina que é para todos, fica difícil de entender alguns versículos. Ó, sim, Pai, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Ah, que verso lindo, né, irmã? Ah, meu pai, sabe para esses homens que do mundo, aqueles que você amou todo mundo, mas teve esses aqui que quiseram ouvir minha palavra? Além, pai, deles ouvirem, eles já eram teus, o Senhor amou o mundo de tal maneira, já é tudo seu. Só que esses daqui vieram ouvir a palavra, ó pai. E esses vieram ouvir e eles guardaram a palavra, ó. Presta atenção neles, eles guardaram. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Eles, pai, eles entenderam tudo mesmo. Olha, tudo que eu falei durante todo esse tempo que estou com eles, eles já sabem que eu sou o enviado, que vem de você. Eles creram de verdade. Eles sabem que vem do Senhor, que vem da vontade do Senhor. Então, pai, porque eu lhes dei as palavras que você me deste, tudo eu ensinei, tudo que você mandou, tudo que você quis que eu deixasse de revelação para eles entendessem quem você é, eu fiz. Ah, pai, e eles receberam. E tem verdadeiramente conhecido que eu saí de ti. Ah, e eles creram. Creram nisso, eles creem que eu saí de ti, que você me enviou. Olha que lindo. Eu rogo, é por eles, Pai. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deste. Por quê? Porque são teus. Esse verso é um pouquinho difícil de entender se você não tá ciente do que já foi explicado. Sim, Ó, a oração agora é pelos discípulos que estão aqui. Por quê, irmã? Porque eles passariam por coisas que os discípulos agora não passariam. A perseguição, não passariam por coisas da igreja primitiva. E ele, olha, eu estou rogando por esses que do mundo me deste. Por quê? Porque eles são teus, assim como todo mundo. E todas as minhas coisas, Pai, são tuas. E as tuas coisas são minhas. E nisso eu sou glorificado. Como que a gente explica isso, né? Todas as minhas coisas são tuas. Pai, cuida. Porque sabe aquela oração que não tem como Deus assim, é aquela que está em plena comunhão com Deus? Pai, o Senhor cuida, o Senhor é o cuidador, o Senhor é o controlador. Então eu estou pedindo uma coisa que o Senhor quer, é seu, então vai ser atendido. E as tuas coisas são minhas, porque nós somos um. E nisso eu sou glorificado.
verso 11. E, olha só que interessante. Vamos ler esse versinho e daí a gente vai ter o que falar dele. O que falar dele sobre o que a gente já explicou sobre a dificuldade de entender um pouco essa oração. Vamos ver. E eu já não estou mais no mundo, Pai, mas eles estão aqui no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ah, aqui, que período é esse que Jesus está orando, irmã? Eu tinha feito uma anotação, deixa eu verificar se eu trouxe ela aqui. Só, calma Acho que aí. está na Tá concordância. na concordância, mas aí eu já trouxe ela para uma Ah, folha maior por conta dessas letrinhas aqui de baixo, o que óculos, a daqui a pouco eu tô vista tirando. já tá ficando cansada. A minha tá difícil de enxergar de perto. Mas é esse momento aqui, ó, que ele diz aqui. Eu já não estou mais no mundo. Não tá no mundo, então ele Não tá no já... mundo. Peraí, que tem uma concordância que eu anotei aqui. Se eu demorar para anotar, Denise, você como está mais habituada do que eu, você já saberá muito mais É bom que a irmã já pode rápido. explicar da concordância para alguém que não saiba como procura na Bíblia. Hum. É, nesse verso 1, né, irmã, tem o número 17. Verso 1 tem o número 17, entre a palavrinha e a eu. No rodapé, mas tem que ser na mesma coluna de onde nós estamos indo. Aí vai no rodapé para encontrar o número 17. Só que o número 17, ele não pode estar em outro capítulo, ele tem que estar nesse mesmo capítulo 17. Então, o número 17 levará para o capítulo 13 aqui de João, 13:1, e também para 16:28. Pode ler o 13, 1, já vai nos dizer, irmã. 13, João 13, verso 1. João 13, verso 1. Que período é esse que Jesus está falando, ô pai, eu já não estou mais aqui nesse mundo, mas eles estão no mundo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amém. Ele amou até a vida e estava no período dele antes de ir para o pai e os discípulos aqui. Irmã, como ficou os discípulos? Por quê? Né? Como estava esse coração dos discípulos? Eu acho que estaria como de qualquer um. Qualquer um, eu e você, se fosse os discípulos na época. Porque até aqui, a revelação de Deus não era para eles, era para eles passar pelo que eles iam passar, ter todo o entendimento. Mas o entendimento seria depois da ressurreição. Até então, eles não tinham entendido ainda, eles tinham a plena certeza que ele era o Messias, a plena certeza que ele era o Cristo, a plena certeza que Deus o enviou. Mas eles não tinham aquela, não, ele vai morrer daqui a amanhã. Amanhã Judas entrega, ele vai para a cruz, ele vai morrer, a gente vai ficar feliz. Esse momento não tinha. Não tinha. Não. Então foi totalmente inesperado, foi inesperado para os discípulos que estavam com ele. Que Jesus, o mestre, ele ressuscitou Lázaro agora há pouco. Ele fez tantos milagres, se ele quiser, ele não vai morrer, ele tem poder para Todas as coisas. para todas as coisas. Então não condizia o Jesus que ia voluntariamente não fazer nada, não se defender, não estavam preparados para nada disso que aconteceria em seguida. Então, a fé deles, com certeza, a fé, o entendimento, o que a gente faz agora, sente medo, porque Jesus foi pego, o próprio Jesus, que tem todo o poder em nós. Tá, mas então a gente estava errado. Algo passou pela cabeça dele, a gente não consegue saber, mas é uma coisa não, a morte de quem eles tinham como Messias. Então, essa oração é extremamente importante, extremamente, porque, ó, mas eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que o Senhor me deu, para que sejam um, assim como nós. A oração de Jesus foi atendida, irmã? Vamos ler 50 dias após a Páscoa, após essa oração,
Como estavam os discípulos em Atos 2, verso 1? Será que a oração foi atendida? Olha, o que eu me lembro do texto sem lê-lo antes é que eles já estavam reunidos e estavam onde? Atos 2, Verso 1. verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar, todos reunidos, nenhum se perdeu, esperando a promessa de Deus, o Espírito Santo. Vamos de Atos 2, né? Não... O Espírito Santo teve a descida do Espírito Santo, que foi tudo aquilo que a gente já estudou. Então, foi puramente cumpridas. Eles estavam todos ali 50 dias depois dessa aflição, dessa queda de expectativa, porque eles não sabiam ainda o porquê daquela morte, o porquê daquele flagelo, daquela humilhação do Cristo, que eles já criam, igual falou aqui. Então, estavam todos reunidos no mesmo amor, na mesma fé e no mesmo propósito, o propósito de aguardar o Consolador que Cristo tinha prometido. E o bonito de tudo isso é que, assim, não tem a idade dos apóstolos, mas pelos estudos, nós sabemos que eles não eram ainda homens formados. Porque conforme nós vamos envelhecendo, não é? O que nós vamos aprendendo da vida vai nos dando essa bagagem. Sim. E os discípulos não, eles eram muito novos para tudo isso. Sim. E essa firmeza mesmo é o belo do que Jesus Cristo faz em cada ser humano. Sim. Essa transformação de vida. Irmã, mais aqui o motivo que a irmã deu dessa oração, né? Hoje em dia a gente tá aqui com a nossa idade, a gente fala, não, talvez eu ficasse. Às vezes muitas pessoas, né, não, sim, eu ia lembrar das... Eram jovens. Eram jovens, então essa oração mais que necessária, fora que uma coisa é a gente tá lendo, outra coisa é eles vendo. Vivenciando, o calor. Vivenciando, e aqui no próximo capítulo, Judas chegando com os principais sacerdotes, vamos, prendendo, já sabia para que era, aquele susto, né? Então, glória a Deus, estavam todos no mesmo lugar e foi aquela festa do Espírito Santo Consolador que desceu e até hoje, conforme a oração, olha como é que a oração é cumprida, né? Em Atos 2, e hoje em dia, todo aquele que nele crê é templo do Espírito Santo. Irmã, pensa bem. Olha só, me veio agora na cabeça, né? A gente fala muito do Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, né? Mas o que esse Consolador, irmã? É o que a gente já falou aqui. O que será que consolava aqueles homens da igreja primitiva, que é o que Jesus está orando aqui por esses discípulos daquele tempo? Lá naquela arena, leões sendo comidos, sendo perseguidos, sendo morto, sendo as lanternas de Nero, né? Homens sendo queimados. Nossa, as lanternas de Nero. Vendo tudo aquilo. O que fazia? Esse Santo Espírito, irmã. Ele consolava, e consolava como? Voltamos lá, porque a gente tinha lido aqui no verso 3. Sim. Né? A glória que te espera, o consolo da salvação, o consolo de saber que, você tá achando que eu tô aqui porque eu sou escravo, porque você tem poder sobre mim? É mesmo o que Cristo falou, né? A gente vai até falar melhor sobre isso. Não, é que eu sei que é ficar de acordo com as coisas da terra é ser escravo. Sim. Né? É enxergar o mundo de forma diferente. A gente vai até falar mais aqui que vai falar sobre isso. Verso 12. Pai, estando eu com eles aqui no mundo, eu guardava-os em teu nome. Eu tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Irmã, estando eu com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. O que é guardar o nome de Deus, irmã? É tanta coisa, porque quando é no meu nome, é no meu caráter. Quando fala assim, no meu nome, olha, é no meu caráter. Vai porque eu tô dando meu nome. Vai porque eu tô dando meu nome. Eu tô dando quem sou eu. É igual assim, nossa, mas se a Denise falou, eu vou acreditar de olho fechado. Não é no nome, no caráter dela. É no meu caráter. E o que Deus é, né? A gente pode falar tantas coisas, ele é poderoso, ele é santo, ele é onipotente,
onisciente, onipresente. Onipresente. Pai, olha aqui, estando eu com eles, eu guardava-os no seu poder. Você já sabia quem eles eram, você me mostrou quem que ia guardar a palavra para estar aqui comigo mais de perto, dentre outros tantos discípulos que eu consegui. Pai, no seu nome, porque o Senhor está em todos os lugares, quanta coisa os discípulos viram, né? Nos milagres de Deus, sabendo que já estava acontecendo no lugar, eu te vi na figueira, Sim, né? Tudo aquilo. sim. Então, Pai, na sua santidade, na tua palavra, em quem no seu caráter de pai que me mandou aqui, que mostra o seu amor, eu os guardei. Só que, olha assim, nenhum deles, pai, se perdeu. Tava lá os 11 ouvindo essa oração. Tava os 11 ouvindo. Jesus, acho que eu até esqueci de falar, Jesus fez essa oração em voz alta para todos eles ouvirem. Igual na igreja, sabe? Sim. Que tem um que faz em voz alta. Então, Jesus fez em voz Até alta. porque João teve muita mentalidade para depois escrever, né? É uma coisa meio óbvia pra Sim. gente falar, mas é bom falar. Sim, sim, importante. Né? Tenho guardado, mas e nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Então, já tem no Velho Testamento várias passagens que fala sobre um que trairia, um dos seus, um próximo. Mas, às vezes, só para, né, a gente comentar aqui. A gente não comentou o nome de Deus, o que Deus é? Sim. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é onisciente. Então, às vezes, as pessoas que não se apegam ao nome de Deus, a quem ele é, às vezes fica um pouco difícil entender o personagem Judas. Porque pensa assim, nossa, mas Deus fez Judas trair? Não. Deus Escolheu ele justamente para ser traidor? Não. Judas, Deus é onisciente, Deus sabe de toda a história, mas Deus nada tenta, Deus não há trevas nenhuma. Deus não faz ninguém pecar. Então, Deus já sabia que Judas trairia e seria um que não se arrependeria, o arrependimento verdadeiro. Né? Judas até se enforca, mas não era o arrependimento verdadeiro. Então, o que pela onisciência de Deus, Deus já sabia de Judas. Então, é isso que a gente tem que ter firme na nossa mente. Se a gente não tem isso firme, vai vários caminhos errados o nosso pensamento. Sim. Né? Então, é isso. Deus é onisciente. Em Deus não há trevas nenhuma. Trevas é o quê? É a falsidade, é a traição. Em Deus não há trevas nenhuma. Então, é isso. É a onisciência de Deus. Deus já sabia. E ele o quê? Deus, para saber que é ele e falar da onisciência dele, ele já avisa antes. Para saber que ele já sabia. E que nada sai do propósito dele. Sim. Né? Então, vamos ao verso 13. Ah, pai. Tem alguma coisa que a irmã quer falar desse aqui? Pode ir. Eu acho que. Será que eu tinha mais algum? Eu e as minhas anotações. Calma aí, gente. Eu e as minhas anotações. Vocês sabem que eu sou da escrita? Eu também tô com minhas anotações. Tô com várias anotações acho aqui. Acho que eu até agora não esqueci de falar nada. Não. Eu acho que tá tudo okzinho. Eu até trouxe assim para já facilitar a minha vida. A irmã tem letra bonita, né? Eu aqui, tomara que não tenha ninguém vendo aqui, porque a minha letra de bonita, ela não tem muita coisa. Não, eu acho que tem uma citação aqui, já que como nós estamos nela, que eu acho que provavelmente você aborde ele para nós não esquecermos sobre a morte de Jesus Cristo. Porque a morte de Jesus Cristo não foi única. E aconteciam muitas mortes no mesmo dia. Uhum. Então, é isso que eu fiz um frisado aqui, que será Jesus foi crucificado igual, só que depois eu acho que será o mencionado, e até tem também a menção dele, quando ele está orando no Getsemane, que ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. A irmã fez uma pergunta difícil agora. Então. Não, é que assim, como nós estamos nessa questão, ele orando, e aí ele pedindo aqui pelos discípulos, e você lembrou de Judas, não tinha como eu não lembrar dessa cena. Essa é a pergunta que a irmã falou que ia fazer, né? Vamos lá, então, vamos conversar sobre isso. Eu anotei ela aqui, porque como o Judas já saiu da cena,
E Aham. aí, na minha cabeça, Denise, está falando como uma intérprete de Libras. Sim. Na minha cabeça, eu já montei toda a cena de Jesus indo depois para o Getsemane, Aham. e é lá no Getsemane que ele faz essa oração. Aham. Então, Irmã, se a irmã souber que essa pergunta tá tão dentro dessa oração, tá tão dentro e ótimo que a irmã fez, porque para não ficar nenhuma dúvida mesmo, e é por isso que é bom a nossa mente sempre ir além. Porque se for além, a Bíblia não se contradiz. Nada se contradiz. Então aqui o que eu já falei para irmã? Agora a irmã fez uma pergunta difícil, porque é o que eu já afirmei aqui dessa oração. Eu não, né? O que a Bíblia tá a dizendo? Bíblia, O que a a Bíblia Bíblia, afirma, tá afirmando, né? mas você Mas é eu no tô explicando, caráter, eu tô aqui, né? você é no caráter de Denise, Caráter de né? Denise. Estudiosa da palavra de Deus, Aqui, você está dizendo sim, isso. o que a palavra de Deus aqui está escrito e eu, né, tô aqui explicando. Cristo já orou para Deus como se ele já tivesse sido crucificado. Não orou? Pai, Sim, eu já cumpri a sua obra. Ó, tô indo aí para você, me recebe aí. Ele já orou, ó, afirmando, né? Então, as escrituras, poxa, já até falava de uma pessoa que ia trair, estava tudo dentro. Como o próprio Cristo falou, né? Olha, não acha que é você que está me crucificando, não. Nada você conseguiria fazer se do céu não te desse poder. sim. Foi para quem? Foi para Pilatos? Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, né? É. Então, não, fique em paz. Fique em paz, né? Nada é feito. Então, não precisou de Judas. A gente não sabe. Deus já sabia que dentre eles teria um traidor e dessa forma que Deus quis mostrar como Jesus iria para a cruz. Mas a gente vai ver melhor. Daqui a pouquinho eu anotei que vai dar a gente até falar numa situação de Hebreus. Que como não precisou de Judas, Judas não foi o culpado, Deus coloca a Sim, culpa. sim. Deus coloca a culpa. Aí daquele que entregou o filho do homem. Porém, isso fica realmente contradiz um pouco com o que a gente acabou de ler e falar da oração de Jesus no Getsemane. Jesus, Pai, se for da sua vontade, Se for possível, passa de mim esse cálice. esse cálice, como a irmã bem disse, né? Jesus, ele não estava querendo ser crucificado, assim como no mesmo dia da crucificação dele tinha os dois ladrões? Morte de crucificação era diariamente. Tem registro histórico que até 600 crucificações foi feita num dia só. 600 ou 6 mil? Eu tô agora... 6.000. 6 mil. Uhum. Então é desse cálice que Jesus estava falando? Não. A Bíblia inteira nos diz que não é esse. Não é. Não é. Jesus já tinha sido... Já veio aqui para isso. Jesus estava orando como a gente mesmo deve orar, Pai. A gente foi um. Eu sempre fui divino. Eu sou sem pecado. Deus, o Senhor vai me fazer pecado. Porque ele teve que pagar, ele teve que se fazer. A gente merecia só a morte, como eu falei. O salário do pecado é a morte. A gente merecia também o inferno. Com toda certeza. Irmã, com Deus, como a gente até sinaliza isso, né, em Libras, que Cristo nos deu paz com Deus, porque com Deus sendo pecador, a gente não tem acesso ao Pai. Então, como Cristo pagou pelos nossos pecados, nós temos paz com Deus. Só que Jesus, para estar lá pagando pelos nossos pecados, assim como está escrito que o Pai moeu ele por causa desses pecados, imagina o cálice dele se fazer pecado de toda a humanidade que já existiu, desde que o mundo é mundo, desde o antes de Noé, de todo mundo, dos que viriam a ver, dos que ainda vão nascer. Ele estava sentindo o pecado de todo mundo. O inferno que todo mundo merecia. E sabe por que a gente pode garantir que esse sentimento era grandioso? Porque ele era um com o Pai. E nesse momento ele não tinha como ser um com o Pai. Porque com o Pai não tem paz o pecado. O inferno não tem paz com Deus. A irmã mesmo fala. O que é o inferno? A irmã gosta de falar, né? Que o inferno é a ausência de Deus. Total ausência de Deus. Isso para nós, que somos carne, que somos criatura. Imagina para Deus, para Jesus. O que significou isso? A separação total de Deus, sendo que ele era da mesma essência. A gente não consegue mensurar. O que foi esse cálice? Nós podemos. Não, seria até pesado, mas tratar aí para ele essa total ausência de Deus
vivenciou o inferno. Sim. E que sentimento foi esse, né? Então, Cristo não sofreu só morte de cruz por nós. Sofreu a morte de cruz, mas Foi uma morte igual carnalmente. carnalmente. Mas e o que ele sentiu mesmo sendo Deus? Se fazendo pecado, se fazendo merecedor de receber toda a ira de Deus. Que sentimento foi esse? Ele que é Deus se sentir separado de Deus. Então a gente só consegue falar coisas que a própria Bíblia nos diz, Sim. né? Mas é isso, irmã, sabe? Eu penso assim, né? Por exemplo, né, Jesus na cruz, naquele sacrifício, né? A gente vê em Gênesis, né, a criação. Sabe assim, quando a gente tá criando aquela felicidade, né, irmã? Aquela felicidade, nossa, vamos criar aqui o planeta Terra. Imagina, irmã. Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo. Eu fico imaginando assim, antes era só água, né? E o Espírito Escuro, tudo e o escuridão. Espírito de Deus pairava sobre as águas. E pairava, eu imagino que o Espírito Santo estava como pomba mesmo. Sim. Mas eu imagino o tamanho dessa pomba, imagino aquelas águas se agitando, aquela alegria, imagina o Pai e o Filho. Vamos começar a criação aqui. Imagina a alegria daquele dia, para aquele dia dele arrastando o madeiro. Não consegue? Por causa daquele que ele criou. É muito sentimento, irmã. A gente não aguentaria. A gente não aguentaria. Né? Fazendo com todo aquele amor, a gente não aguentaria. Então, é muito a se falar. Por isso que, às vezes, é bom falar disso. E, na verdade, esse é o assunto principal. Sim. Porque é isso mesmo que comove. É ver assim, sabe? Porque é coisas que a gente sente. A gente tem amor, a gente põe amor numa coisa. E a gente... Imagina o amor de Deus, que é o amor, aquela criação, aquela alegria, e vem as aves, e vem toda a criatura, e coloca toda a criatura do mar, e agora eu vou criar o homem, a nossa imagem e semelhança. Aí vai lá com todo cuidado. Imagina Cristo lembrando daquele dia, Sim. E sofrendo chicotada. Só foi possível tudo ser consumado porque ele é. Ele é. Senão, e daí vamos. Aí já dá outra meia hora de podcast, irmão. Aí já dá outra. Vamos lá, para nós finalizarmos o nosso aqui, senão. Verso 13, né? Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. A irmã já ouviu falar que Jesus recebeu o óleo da alegria mais que os outros? Sim. Eu só não vou lembrar aqui onde é que está escrito agora. Irmã, mas eu não sou boa nisso, eu não marquei, eu que me lembrei agora. Acho que é Hebreus 1. Será? Tô, assim, pelo que eu me lembro. É Hebreus, mas é isso, irmã, a alegria, como a gente já falou aqui, a Bíblia às vezes parece difícil, mas ela é fácil, irmã, porque ela sempre está dizendo basicamente a mesma coisa. Mas agora eu vou para ti e digo isso aqui no mundo, ó, eles estão ouvindo. Sim. Ó, mas agora eu vou para ti, para que tenham a minha alegria. Nossa, ele que seria crucificado está falando de alegria. Completa em si mesmo. Sabe o que é o dom da alegria? Fala que o dom, não, perdão, o fruto da alegria? O gozo, né? O gozo, a alegria é a mesma coisa. É a alegria na salvação, irmã. É mesmo que a gente já falou aqui. É a alegria na salvação, no futuro, é pelo proposto que está nos proposto no céu, a gente vai suportar. Então, olha, Pai, eu aqui... Eu estou dizendo isso porque eu vou para ti. E essa é a alegria. E eu quero que eles sintam a mesma, porque eles também vão para ti. Vai ter verso mais lindo, verso falando a mesma coisa aqui, sobre esse mesmo assunto. Verso 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Pai, eu expliquei a palavra a sua palavra para eles. Eles aceitaram, eles começaram a praticar, eles falaram, eles mostraram para o mundo que eram meus discípulos. Eu que falava que o Senhor me enviou e muitos criticavam. Daí o que acontece? O mundo começou a odiar eles. O mundo se aborreceu deles. Não quero. Mas por que será que o mundo se aborrece, irmã? Vamos ler João 3, nosso mesmo capítulo aqui. João 3, verso 19 e 20. Que será? Que explica muito bem nesse João 3 o porquê que o mundo se aborrece. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ah, quer mais um exemplo em Jesus, irmã? Quer mais um exemplo? Ele é a própria luz, veio ao mundo, falou das palavras do próprio Pai, em tempo ali na frente. E quantas passagens dá de pessoas se aborrecendo de Jesus porque mostram o meu pecado? Sim. Eu não quero. Isso a gente vê no nosso dia a dia, vê o tempo todo. Então, Cristo falando, ô Pai, sabe o que é? O mundo não gosta. Sabe por quê? Porque eles não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Eu já fui, digamos assim, quem aceita a palavra já não é mais do mundo, né, irmã? Sim. É isso que ele está dizendo. Por isso que o evangelho de Jesus Cristo, aqueles que aceitam, que realmente se dispõem a servir Jesus, ele é odiado, ele é criticado, porque o evangelho de Jesus Cristo exige uma mudança de vida. Uhum. Sim. E daí, isso aborrece? Aborrece? Não, é muito mais fácil eu estar aqui na minha zona de conforto. Claro, achar que eu tô certo, tô bem, né? Sim. Então é isso, exige mudança de vida, exige se enxergar, exige se submeter, exige tanta coisa. Ah, isso realmente só não aborrece quem aceita a palavra. Aquele que quer continuar no mesmo lugar aborrece. Com toda certeza. Aborrece. Verso 15. Eu não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Esse verso aqui, durante muito tempo, existia aquelas coisas de se esconder, né, irmã? Enclausurar. Oh, muito! Idade Média, teve muito disso, Uhum. né? Então, Deus, ele nunca, assim como Cristo estava no meio de todos, mas ele era a luz. Ele estava no meio de todos, mas ele não se fazia como todos. Sim. Né? Então, ó, eu não peço que eu tire do mundo. A gente tem que estar no mundo, ser luz, saber se portar no mundo. Mas olha, a oração que eu e você e todos têm que fazer todo dia. Pai, livra-nos do mal. Acho que tá até no Pai Nosso, né? Tá no Pai Nosso. Tá no Pai Nosso. Então é aquela oração que Deus pede muito pra gente. Porque o mal, a maldade, tá aí. E a gente, como Deus, a nossa missão é estar no mundo. É estar entre as pessoas. Não pode se ocultar. Jamais, jamais, porque senão como a gente vai falar da palavra de Deus? Cristo saiu lá do céu e veio aqui para ser luz, para falar da palavra e a gente como é que vai falar? Porque Deus ama o mundo de tal maneira, Deus ama todos, ele quer, ó. Deus não se alegra que nenhum se perca, antes quer que todos se salve. Todos se salve. 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A gente sente, né, irmã? Quem que é a Alice de 10 anos atrás? Nossa, muito diferente. A gente vai santificando. E geralmente é por causa de quê? Palavra. Por causa da palavra. Entendimento. Saber quem Deus é. A palavra, ela vem realmente como um pedreiro. Vamos colocar um pedreiro? Colocando uma parede no prumo, assim. Uhum. Aí ele vai lá dar umas descascadinhas no tijolo, acerta, vai lá, alinha. A palavra faz isso conosco. Sim, sim. A gente vê nos próprios, por exemplo, Jesus, o que é a palavra, né? Santifica-os na verdade. A verdade era Jesus cumprir a missão que ele veio cumprir. Essa é a verdade. Essa é a graça de Deus, né? Isso é entender realmente o caráter de Deus. Ele se dá por amor, ele mostrar que ele realmente é amor. Então, como é que isso santifica? Como santificou, como santificou. Pedro, que um tempinho depois, por medo de não entender a palavra, que ainda seria explicada, ele fugiu, ele negou Jesus. Negou. Depois, o que a história nos conta? Todos esses discípulos aqui, tirando João, praticamente tiveram mortes terríveis por causa
do Evangelho. Tem vários estudos e tem um livro que é dos mártires, que eu até leio ele bastante, cita a morte de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele se achava indigno de ser Sim, sim. crucificado como Jesus Como foi. igual, sim, tá em livros de história, Uhum. tem vários. Praticamente todos, menos João, não teve morte natural. O resto, todos tiveram mortes por causa da pregação do evangelho. Então, isso é o santificar, na verdade. Isso é você ser firme. Isso é você fazer porque você sabe quem ele é, pelo gozo que virá, pelo Deus Santo, quem você vai encontrar na eternidade, quem que você vai ficar sabendo. É a palavra. Quanto mais conhecimento, mais santificado, mais firme e separado. E santificar também é se separar Sim. para alguma coisa. A gente é. Ah, Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aqui está a nossa missão, né? É a mesma que está aqui, ó. Eles não são do mundo, não quero que os tires do mundo. Pai, o Senhor me enviou aqui para falar a sua palavra. Eu faço a mesma coisa. Hoje a gente está aqui, Sim. cumprir. De certa forma, eu e você hoje estamos. Incluídas nessa oração ainda não, por um outro motivo. Sim, nós estamos aqui falando da palavra dele, dessa oração, é dentro ainda, né? Estamos Uhum. falando da oração, falando da palavra. E quantos não vão assistir, né? Sim. Sobre isso. Então, é isso mais a oração de Jesus sendo atendida hoje por mim, por você e por quantos hoje nesse mundo, nesse mesmo Hoje, horário, né? dia 15/11 de 2025. Olha nós aqui incluídos nessa oração de Fazendo. Jesus, fazendo o mandamento dele. 2000 anos atrás, irmã. Mais de 2000 anos atrás. Se não é uma oração, se não é Deus, irmã, não estaria eu e você hoje aqui falando dessa oração, irmã. Não. Essa oração é óbvio, né? Mas assim, a gente vê se cumprindo no nosso dia a dia, isso não é normal. Isso não é espiritual. Totalmente. Então, É total certeza do nosso Salvador. Sim, com certeza. É essa oração. É saber que o Senhor me enviou, saber quem eu sou. 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Irmã, Cristo, ele se santifico a mim mesmo por causa deles. Esse santifico aqui também é naquela outra, no mesmo significado da palavra santidade. Conosco aqui na Terra, é o quê? É a gente se limpando, cada vez mais ficar ao caráter de Deus, entendendo mais, ficando mais firmes. E o que é o santificado também? É a mesma coisa, conforme a gente vai entendendo a palavra, a gente não vai cada vez mais sentindo que as coisas do mundo não fazem mais parte da nossa vida? Que a nossa alegria não está mais nas coisas do mundo? Sim. Que a nossa satisfação... Na verdade, se não tivesse o a mais, irmã, eu acho que depois que a gente conhece a graça, para mim nada faria sentido. Eu não sei, se a irmã pensar hoje em dia, faria algum sentido se fosse só isso? Se fosse o belíssimo café da manhã, se fosse esse microfone, a gente vive, porque a gente sabe que tem o além. Parece que a todo momento tá isso na nossa cabeça. Parece que a gente consegue ter alegria daqui, as coisas que Deus manda a gente ter alegria. Sim. Mas parece que o tempo todo tem aquela luz vermelha, não tem? Aquilo nos acompanhando, a graça nos acompanhando, o sentido da graça. Eu tenho certeza que você também já se pegou fazendo isso. Quantas vezes no meu dia, uma brechinha de tempo que eu tenho, eu me deparo olhando para o céu. É saudade de casa, né, Denise? É saudade de casa, né? Mais o céu lindo que a irmã tem lá, né? Meu Deus, é isso mesmo. O fundo do meu celular é o céu da casa dela. Deus foi muito generoso conosco, nos dando esse presente. Mas, irmã, para a gente finalizar agora a oração de Jesus pelos discípulos daquele tempo. Para que eles também sejam santificados na verdade. Eu anotei aqui Hebreus 10, verso 10 e 14. Vamos ver, eu nem lembro mais porque está anotado esse Hebreus 10, verso 10 e 14. Mas com certeza vai fazer a gente entender melhor e finalizar essa segunda parte dessa oração
Jesus Achei. fez. Porque, tem uma palavra aqui. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E o verso 14. Ah, já leu o 10? Já leu o 14 e o 10. Ah, e o 10. O 10 agora. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma única vez. A santificação dos discípulos daquela época, dos que viriam, é pelo sacrifício. Essa é a verdade. É a verdade da palavra de Deus, a consumação de toda a palavra de Deus. Então, a oblação, eu anotei porque é importante, muito importante essa palavra. Significa sacrifício, mas é um sacrifício voluntário. É um sacrifício que não é do cordeiro que pegava lá e era diariamente. Não, ele era o sacrifício de um único sacrifício, o perfeito, e que a gente pode ter certeza. Não foi Judas, não foi Pilatos, assim como eu falei. Então é importante esse versículo porque e a gente sabe o que santifica a gente. É o que a gente, sem entender, irmã, sem meditar diariamente nessa graça, até que essa graça nos baste, a gente não segue o último versículo de Jesus do capítulo 16. A graça tem que bastar. Agora vamos iniciar verso 20, oração de Jesus pelos que ainda iriam crer. Aqui, vamos cair a ficha antes. É uma oração que Jesus fez para mim e para você. Sim. É uma oração que Jesus fez para mim e para você. Vamos ver o que estava para esses que ainda iriam crer pela palavra avisada. Ah, Senhor, eu não rogo somente por esses, então a gente pode ficar com o coração em paz com o verso 9, que ele dizia que só orava para os discípulos. Eu não estou orando só por esses, não, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o verdadeiro bom testemunho, né? A gente não ter briga um com o outro, não ter, em vez de... Tem muita gente que gosta de ir mostrar... Eu discordo com isso. Discussão. Isso, irmã, eu vejo por comentários, por tudo. Às vezes para conseguir like, para mostrar que tá certo. Isso eu vejo para quem não é crente. A pessoa quer saber a verdade. Sim. Ficar discussões só geram, olha, não são unidos. Não quero fazer parte disso. E infelizmente, né, Deus nos deu o caminho, mas nós aqui estamos em o quê? Processo de santificação. Tem aquela questão do joio no meio do trigo. Tem aquela questão daquele que ainda está, mas Deus é eterno. Por isso que o nosso coração tem que ficar em paz, porque Ele sabe de todas as coisas. Às vezes, quem a gente vê hoje em dia do nosso tempo, Deus sabe quem ele vai ser, né? Que fruto dará? Que fruto dará? Deus sabe de tudo. Então, Deus continua aqui falando, né? Olha, Pai, eles têm que estar unidos no mesmo amor, nesse amor que eu demonstrei. Eles têm que se amar porque eu os amei antes. Na mesma fé. Na mesma fé, a gente pode colocar tanta coisa aqui, em tanta esperança, em tanta coisa. No mesmo propósito. No mesmo propósito. Ah, Senhor, por quê? Porque esse realmente é o verdadeiro testemunho para crer, que creia que o Senhor me enviou, que são meus discípulos. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Ah, meu Deus, que glória é essa que Jesus deu para nós e que Deus deu para ele, irmã? Vamos ler João 1, verso 12 e 13. Porque o Pai, a gente estudou no podcast de Hebreus 1, o que significa Jesus ser chamado Filho de Deus. Uhum. E também estudamos como nós somos. Então, já achou? Sim. João 1, verso 13. 12 e 13. 12 e 13. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais que creem no seu nome.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A mesma glória que Deus, né, deu ao filho, chamava, você é minha essência. A gente, Cristo, ele, o verdadeiro filho de Deus, ele está orando para o Pai dar a mesma glória, para aqueles que nele crê. Não seja só servo, não. Não, não seja, não. Vai ser chamado. É de filho. É de filho. Então, é maravilhoso que Jesus é esse. De um amor, uma comunhão. Ele é Deus e ele vai dar a mesma honraria da gente ser chamado filho de Deus. Que perfeição, né? Porque numa família, vários irmãos têm muitos atritos, não é? Imagina, o nosso irmão primogênito. Gente, eu não tinha pensado assim, é verdade. Olha só o que nós somos de Cristo também. Discípulos, mas na eternidade, ele pediu a Deus que os compare como filhos e irmãos. Porque está dando o que é dele para nós também. Nossa, é muito maravilhoso. Às vezes a gente fala assim com naturalidade, somos filhos de Deus, Isso é maravilhoso, é o Cristo que pediu ao Pai que desse a mesma glória. Então é incrível, é incrível. É incrível. Tudo aqui nessa terra fica tão pequenininho perto disso. Nossa, ele se esvaziou para vir até aqui e na eternidade ele quer que a gente tenha o mesmo título. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que me tens amado a eles como me tens amado a mim. Aqui não é para ter dúvida. Aqui ele fala novamente, mas olha esse final, irmã, desse versículo. Olha, e que tu o tens amado a eles, como tens amado a mim. Ele está orando aqui, duas coisas. Primeiro, a oração é pelos discípulos que ainda iam crer. Irmã, quando eu li essa oração aqui, essa parte me pegou muito. Porque a gente sempre imagina, Jesus e Deus é um, os dois são infinitos, os dois são inesgotáveis, eles são Deus, não foram criados. E Deus, ele está falando aqui, ele está falando como uma afirmação. Ó, Pai, eu sei, viu, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que se eu falar comigo lá, vem cá. Ele está afirmando aqui que o mesmo amor que o Pai tem no Filho, o Pai ama a gente. Sim. O mesmo. É incrível. É incrível. Incrível. É muito amor nessa oração, irmã. É muito amor. Dá para se sentir amado hoje? É igual do filho. Amado, transbordando, olha, ninguém me segura hoje. Não, já por muito e muito tempo eu tenho essa certeza, mas lendo assim, com todo esse olhar voltado, com essa atenção, Denise, tem alguma coisa nessa terra que faz você medar? Não. Não, é extremamente maravilhoso esse amor, porque a gente, às vezes, olha, né? Essa oração dá uma coisa a mais pra gente. Aqui ela fala, tem duas coisas que eu gosto muito, né? Ela fala da vida eterna, o que realmente é a essência da vida eterna nessa primeira parte. E aqui a gente sabe, Deus ama, a gente fala, Jesus te ama. Só que esse Jesus te ama a ponto de pedir pro Pai dar o mesmo título dele pra você. Sim. Aqui faz muito o ser humano entender que o amor não é sentimento. Uhum. Amor, ele é atitude. Mandamento aqui para nós da terra. Mandamento para nós da terra. Mas assim, ele não é simplesmente, é um sentimento, é um amor, é o coraçãozinho que muitas vezes nós fazemos, mas não é, ele exige uma atitude mesmo, né? Sim, sim. Agora, irmã, só para a gente finalizar o assunto de ser um, né? Que às vezes fica muito, o que é ser um? Eu pensei aqui em dar um exemplo bíblico de Paulo pedindo como sendo realmente um mandamento, sabe? Como você falou de amor, que não é sentimento, eu também não é sentimento, não. Eu querer ser um com meu irmão. Paulo, em Filipenses 2, deixa eu ver, anotar aqui. Filipenses 2, verso 1 e 2.
Eu já deixei aqui escrito, irmã, de uma Aham, forma que é mais fácil. mais fácil de entender. Mas Paulo está dizendo aí em Filipenses 2. Quer que eu leio aqui? Já está aberto. Pode Aham. ler, irmã. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo ou a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Irmã, aqui o Paulo está dizendo assim, irmãos, há alguma motivação em vocês dentro de vocês? Alguma? Por estar em Cristo? Irmãos, há alguma consolação que vem desse amor? Me consola saber de todo esse amor aqui que a gente já conversou um pouco hoje, porque conversar sobre a gente nem consegue. Existe alguma? Há alguma comunhão no Espírito? Que vocês já sabem que teve a descida do Espírito Santo lá 50 dias depois da morte de Jesus? Existe alguma compaixão nas aflições que vocês verem de um para o outro? Existe alguma? Então, irmãos, completem aí a minha alegria, por favor, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos da mesma forma, com o mesmo propósito. Então, sabe, se você tem o mínimo, é o exigido, né? E às vezes a gente pensa, nossa, mas eu tenho que ser igual a ele, como é isso? Paulo nos explica em Coríntios 12 a questão... 12, a unidade dos membros do corpo. Os membros do corpo são iguais? Não, de jeito nenhum. Tá bem claro lá que não são iguais, né? Mas fazem partes do mesmo corpo. Por exemplo, a gente que vê tanta orquestra linda na igreja, né, irmã? Nossa, aquele monte de instrumento. A orquestra é maravilhosa, ou até numa orquestra sinfônica, se você for ver, todos vão estar lá com a mesma partitura. Com a mesma partitura. A mesma música, a melodia está sendo tocada. Porém, lá, quem é músico aí sabe, né? É tantas notas diferentes, é tantos instrumentos. É o violino, é a flauta, é o sax. Quantos instrumentos existe que pode ser colocado numa orquestra? Todos eles, fazendo o soprano, o contralto, o tenor e o baixo. Melodia, harmonia, ritmo. A música é dividida ainda disso, e mais isso, acho que quem é músico pode falar até mais aqui. É os instrumentos, cada nota tem um tempo. E se ela tá dentro de um compasso diferente, o valor dela é outro. Se ela tá numa clave, o nome dela é outra. É a mesma música que eu tô ouvindo. É a mesma partitura. Sim, sim. É a mesma partitura. Então, cada um fazendo a sua parte com o mesmo propósito de tocar aquela música. É mais um outro exemplo que eu dei do essa corpo. música, essa canção seja ouvida, sentida. Isso, com unidade. Com uma mesma unidade. Então, às vezes as pessoas acham difícil entender, né? A gente faz isso no nosso dia a dia, né? O nosso corpo aqui, como o Paulo deu o exemplo do corpo, tem uma função. Sim. Mas tudo é o meu corpo. Estamos nos 3 últimos versos. Você já leu até o 23. Faltam agora 3 24, versos. 25 e 26 para nós finalizarmos. Esse 24, um dia eu quero ver a irmã no céu. E eu quero encontrar com a irmã e falar, irmã, lembra daquele 15 de novembro? Eu quero falar com a irmã. Vamos ver, porque a Cristo orou para isso. Sim. Cristo orou para isso nesse verso. Certeza. Vamos lá? Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me tens amado antes da criação do mundo. Irmã, ele orou para um dia, eu e você, esteja lá olhando a glória dele. E eu vou falar, Marlise, a oração de Jesus foi atendida. Denise, pensa nós duas. Chegando, Jesus, nossa, vamos conversar aqui. Para nossa carne, acho que pensa, né? Nós temos esse pensamento e nós devemos ter esse pensamento, mas não consegue suportar nós. Como que nós conversamos com Jesus? Nossa. A nossa carne não. Ela não mentaliza uma frase para dizer.
Por isso que a gente vai ter outro corpo, irmã, glorificado. Não vai ser esse, que esse aqui vira pó. É um corpo que vai suportar. Nossa, dá outro podcast a gente falar desse corpo aí. Sim, é um outro assunto que eu amo falar. sim. É outro assunto que eu amo. Então, vamos deixar anotado para o nosso próximo podcast. Ai, deixa eu ver. Essa é a oração da eternidade. Porque, irmã, a comunhão que a gente tem aqui com Deus, que a gente vê a glória dele, irmã, a glória dele aqui na terra foi a morte de cruz. É o prelúdio de conhecer esse amor dele. É o início, né? Porque quando a gente cumprir aquele hino e o ver face a face, é só com o corpo glorificado que a gente vai ter. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu enviaste a mim. A mesma coisa dos discípulos daquele tempo. Uhum. A mesma coisa, a mesma coisa. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ah, fez, Senhor. O Senhor fez, eu posso falar para ele. Isso eu posso falar. Jesus, a irmã falou, né? O que eu falo? Jesus, você fez. Você conheceu o nome dele. Sim. Você fez. E eu lhe farei conhecer mais. Volta lá para aquele verso 3. E eu vou falar mais e mais para que o amor com quem me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Amém. Amém. Finalizado essa oração. Glória a Deus. Amém, Senhor. Oração sagrada, momento sagrado. A oração que Deus fez antes de ser entregue. Glória a Deus por isso. A gente aqui, mais de 2000 anos depois, estamos falando desse dia, desse momento, dessa oração. E agradecendo a Jesus por esse privilégio de sermos chamadas discípulas dele. Amém, amém. Chamadas de pessoas que ele orou. Ele orou por nós. Ele orou por nós. Agora, se tem algo que eu posso dizer, é muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por nos proporcionar tudo isso. Sim, preparar esse dia para que nós estivéssemos aqui, para que nós estejamos aqui. E falando é o texto que, sem sombra de dúvida, é o texto que eu mais aprendo em toda a Bíblia Sagrada. Eu também, e principalmente aprender do amor, né? Aprender do amor, do Pai, do Filho, é o que nos faz, esse é o intuito, é se emocionar, mas o emocional verdadeiro, de realmente sentir esse amor que ele tem por nós. E um dia o veremos face a face. Como ele é. E eu espero lembrar desse dia, Carmã, na eternidade, como está aqui no verso 24. Eu também. A oração foi cumprida, irmã Lise. Foi cumprida. Estamos aqui. Jesus, estamos aqui. Chegamos. Vendo a sua glória mais e mais e mais e eternamente, sempre cantando um cântico novo de louvor pela sua glória, pela sua graça, que nunca se finda, porque o Senhor é inesgotável em si mesmo. A perfeição. Amém, irmã. Deus abençoe também. Amém. Para irmã ter vindo. E Deus continua nos abençoando, dando mais palavras para a gente estudar, se emocionar e cada vez se santificar mais na verdade, porque a sua palavra é a verdade. E você, discípulo de Jesus, que ficou até aqui conosco, com certeza você também aprendeu um pouquinho mais. E nós nos vemos no nosso próximo podcast. Fiquem com Deus. Deus abençoe.